Câmara Cast, aproximando os nossos vereadores de você, cidadão. Daqui a pouco, o vereador Rodrigo Rodrigues. Vereador Rodrigo Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso Câmara Cast. Obrigado, Braulio, pela oportunidade. Uma honra para mim estar participando aqui nesse novo programa aqui da Câmara. Que bacana. E na tua primeira participação, vereador, a gente gostaria que você nos dissesse o que te motivou, o que te levou a ser candidato e agora, obviamente, vereador eleito do município de Canela. Acho que o que a maioria que entrou aqui também, Braulio, justamente tu viver numa cidade que tu gosta, uma cidade que tu escolheu viver, tu tem problemas, tem situações que tu enxerga, que tu acha que não estão corretas, situações que tu acha que tu pode dar uma contribuição para mudar, e aí efetivamente estando aqui é uma possibilidade maior do que de fora, né? Então eu achei que eu podia contribuir com algumas coisas. E fiquei bem feliz de ter tido êxito nisso e agora o trabalho é intenso para tentar modificar essas coisas, sempre, claro, ouvindo as pessoas e a participação delas, né? E, vereador Rodrigo Rodrigues, a importância de fortalecermos a imagem da nossa instituição como poder legislativo. A importância é toda, né? Eu acho que a gente vem num momento de descrédito com a política, não só em Canela, mas enfim, em todo o nosso país. Mas tem que ser feito um trabalho de reconstrução. Aqui é a ligação, é o elo mais próximo da sociedade com o poder público, e cada vereador ele representa X pessoas, enfim, a totalidade das pessoas, mas para que a gente consiga ter uma sociedade efetivamente representada. Essa, para mim, é a maior função por definição da Câmara, mas ela por vezes ela não foi feita, e eu acho que nós temos um trabalho bem grande para fazer. Justamente isso, que a Câmara de Vereadores seja definitivamente uma casa representativa. E, vereador, quais são as pautas que você gostaria de destacar nesse momento que você está trabalhando? São várias, né? Eu acho que tudo se complementa hoje em Canela, mas eu tenho três assim que eu tenho me dedicado mais. A primeira delas, para mim, é o maior problema, o maior desafio da cidade, que é a questão da habitação. A habitação hoje em Canela, é importante que as pessoas saibam, nós temos quase 3.000 casas em áreas irregulares em Canela. Nós formos fazer uma média de 3 ou 4 pessoas por casa, nós estamos dizendo que 20% da população de Canela vive em área irregular. Não é nem 1 nem 2%, são 20, é um número bem 1 a cada 5, muito preocupante. Então, se essa já não é uma situação perdida, ela está quase perdida, na minha opinião. Então, assim, eu acho que nós temos que sentar entre nós, 11 vereadores, com o Poder Executivo, trazer exemplos de outras cidades, de outros países, e começar a tratar da habitação, porque é um problema muito grave. É muito perigoso. Afeta muitas famílias. Muitas famílias. Condição totalmente insalubre. Eu falava isso mesmo esses dias. Nós temos vários empreendimentos acontecendo em Canela que geram emprego, geram renda, valorizam o nosso metro quadrado. Isso, por um lado, é bom, mas a gente valoriza o metro quadrado e o trabalhador que faz o turismo, o cara que está na linha de frente, ele acaba ficando sem opção de moradia. Ele fica à margem, né? Fica à margem. Né? E aí nós temos problemas ambientais, problemas de saúde, problemas de criminalidade, né? Tudo acontecendo. Então esse para mim é uma coisa muito complexa. Não é um problema que se resolve em 2, 3 anos. Isso é um problema de múltiplos governos que virão, mas a gente tem que tratar com seriedade. E assim, no mínimo aí, há uns 15, 20 anos nós não temos nenhuma ação efetiva contra isso. São medidas paliativas, medidas pequenas, né, mas sem uma efetividade assim grande, né? Eu destaco também a questão do lixo, né, que eu tenho me dedicado bastante. Nós temos hoje uma resolução do CONDEMA que prevê, a partir de agora, uma separador absoluto de resíduos, ou seja, que o canelense segregue seus resíduos em plástico, papel, vidro, metal, orgânico e rejeitos. Porque por duas razões principais. A primeira, claro, é o meio ambiente, é a mais importante delas, e também em relação ao custo que o lixo hoje em Canela ele representa. São milhares de reais diários para levar um lixo que não é separado, que não é segregado, até o aterro sanitário de São Leopoldo. Isso gera vários milhões. Na verdade, isso a gente está colocando no lixo, né, esse dinheiro. Isso, no lixo, exato. Porque o que vai não poderia, ele acaba sendo lixo, mas poderia não ser, né? Poderia ser um resíduo reaproveitado, enfim, melhor utilizado.
Perfeito. Até desculpa o termo, mas assim, é uma burrice tratar o lixo dessa forma, porque é dinheiro pelo ralo. É o dinheiro que poderia ficar em Canela, ficar com algumas famílias de Canela, como tem acontecido agora com a cooperativa de catadores, de né? Catadores, isso. Lá da Central de Triagem. Exatamente. E nós já passamos de 2023 de 5% para 32%. Chegamos em 2010 a 98% de separação de lixo, né? De reciclagem, de lixo reciclado. E a terceira pauta que eu tenho me dedicado muito é a questão da causa autista, né? A causa autista porque eu tive a oportunidade de conviver de perto com uma situação e aquilo me tocou bastante, e desde que eu fiz meu primeiro pronunciamento, enfim, a primeira reunião nesse sentido, eu tive uma enxurrada de pais assim que quase imploram por uma estrutura, sabe? É uma situação assim quase que de causa perdida, né? Assim, é uma briga constante desses pais, dessas famílias, por buscar o mínimo, né? O mínimo. Então tem vários programas do governo estadual, inclusive zero custo para o município, podem vir atender muito bem essas famílias, e a gente precisa. Hoje, o dado oficial de 2013 é de uma criança a cada 36 que nascem. Hoje já se diz de 1 para 23. E o que isso quer dizer, Braulio? Quer dizer que possivelmente toda sala de aula de Canela, de qualquer lugar do mundo, tem uma criança com autismo. E o que é que nós estamos fazendo para incluir? O que a gente está fazendo efetivamente para acompanhar? Porque logo ali é um adulto e os primeiros anos de vida são fundamentais. Então essas três, eu sei, todas as áreas, né? Mas essas três eu tenho me dedicado um pouquinho mais, não porque identificação mesmo, e outra porque acredito que são problemas que a gente tem condições, são difíceis, mas tem condições de buscar soluções, né? Vereador Rodrigo Rodrigues, obrigado pela tua participação. Vereador Rodrigo Rodrigues, que é do PDT Canelense, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso CâmaraCast, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Braulio. Muito obrigado. Aprender e crescer, compartilhando futuros. A educação transforma vidas e você pode fazer a diferença. A Câmara de Vereadores de Canela está arrecadando materiais escolares para ajudar as nossas crianças que já começaram o ano letivo sem ter o seu material. Doe cadernos, lápis, apontadores, canetas, cola, estojo, réguas, giz de cera, mochilas e outros materiais. Ajude as nossas crianças a construir um futuro melhor. Deixe a sua doação aqui na nossa Câmara de Canela. Aprender e crescer, compartilhando futuros.